Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal de Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês uma questão da matéria de gravitação universal em física. Essa é a primeira questão aqui que eu estou resolvendo dentro desse conteúdo aqui no canal. A gente sabe que são muitos e muitos conteúdos dentro da física e da matemática, então leva um tempo para que a gente aborde os mais diversos assuntos, né, que envolvem essas duas matérias, física e matemática. Essa é uma questão muito legal, gente, porque ela é interpretativa e ela envolve o cálculo do centro de massa. Essa é outra coisa bem interessante que eu também ainda não fiz até esse momento, questões que trouxessem isso, né? O cálculo e o conceito, claro, de centro de massa. Vamos lá para a leitura da questão. Diz assim: um corpo A, inicialmente em repouso, explode sob a ação exclusiva de forças internas, dividindo-se em duas partes, uma de massa mzinho e outra de massa m'. Após a explosão, a única força que atua sobre cada uma das partes é a força gravitacional exercida pela outra parte. Quando a massa m está a uma distância r da posição originalmente ocupada pelo corpo A, a intensidade da aceleração de m é igual a, e aqui mostra nos itens, ó, essas acelerações. E é legal a gente observar esses itens que não tem quase nenhuma diferença entre os itens, né? E principalmente entre os itens A, B e C, a gente vê que eles são muito, muito parecidos. Então a gente já tem mais ou menos uma noção de que a gente tem que fazer aqui de cálculo, né? A gente sabe que vai precisar da fórmula da força da gravidade, né? A fórmula que foi enunciada pelo Isaac Newton, né, na parte de gravitação universal. Praticamente tudo dentro desse conteúdo foi enunciado por ele, né? Claro que tem as equações de Kepler também, mas a maior parte foi desenvolvida pelo Isaac Newton mesmo. Essa é uma questão que eu acho muito boa, gente, porque ela não traz o desenho. O desenho você que precisa interpretar e fazer. Para a gente não perder tempo, eu já fiz antecipadamente o desenho para essa questão, e ela envolve o conceito de centro de massa. Aqui eu coloquei o início e eu coloquei o depois dessa explosão. A gente precisa lembrar, gente, que esse aqui é um sistema isolado, né? Aqui eu não anotei, mas é preciso a gente se ligar disso, que isso aqui é um sistema isolado. Ele é um sistema isolado porque ele diz que a única força que está atuando é só a força da gravidade, né? Se só está atuando a força da gravidade é porque esse é um sistema isolado. Então você não vai ter movimentos aleatórios aqui indo para um lado para o outro, senão essa questão seria impossível de resolver, né? A gente já supõe isso, que ele tem tipo um eixo e que cada lado desses pedaços que se explodem vai para um lado e vai para o outro, no mesmo eixo. Aí no começo o que a gente tem? Eu fiz o desenho tipo de uma esfera só para ficar bonitinho a representação. E aí o que acontece? O centro de massa está bem no centro dessa esfera, e a gente vai considerar esse centro de massa igual a zero. Aqui nesse eixo X, esse ponto aqui do centro da esfera é o ponto X zero, que a gente mostra o centro de massa como um X com uma barrinha, né? Então o centro de massa dele, o X do centro de massa é o zero aqui no eixo X. E aí, depois que ele se explode, o que vai acontecer? Ele vai ter um pedaço que vai para a direita e um pedaço que vai para a esquerda. Ele está dizendo que o pedaço M, né, ele vai ter uma distância R. Ele diz aqui, ó, quando a massa M, voltando para o enunciado, ó, quando a massa M está a uma distância R da posição original, ele quer saber qual é a intensidade dessa aceleração de M. Lembrando que aqui a única força que atua é a força F, que eu vou até botar aqui essa força, né, no próprio desenho. São forças que se contrabalançam, né? Essa F aqui é a força da gravidade. Um para um lado, outro para o outro. É que está atuando aqui entre esses dois corpos. E aqui o que a gente precisa saber? O centro de massa, depois que ele se explode, ele não vai mudar, né? Quando você tem um sistema isolado, o centro de massa permanece o mesmo. Isso é uma coisa conceitual que a gente precisa se ligar disso. No sistema isolado, o CM, né? Ele permanece o mesmo. É bem importante a gente se ligar disso. Na parte conceitual, ele permanece o mesmo. Ou seja, o centro de massa aqui, quando ele explode, vai um para um lado, outro para o outro, continua aqui no centro. E aí a gente precisa lembrar da fórmula
do centro de massa, né? Vou até jogar aqui essa fórmula do centro de massa para a gente começar a calcular. A fórmula do centro de massa, gente, ela diz o seguinte, né? É o x barrinha, né? Ele vai ser M1 vezes x1 mais M2 vezes x2 mais reticências dividido por M1 mais M2 mais reticências. Essas reticências aqui é porque você pode ter muitos e muitos pedaços. Então você vai pegar todos os pedaços naquele eixo e você vai pegar todos os pontos daquele eixo e aí você vai ter, lembra que isso aqui é o x do centro, né? É que eu vou pegar só no eixo x, no eixo y é a mesma coisa. Você soma todas as massas, pega as coordenadas e divide pela soma das massas. Essa é a fórmula do centro de massa. É uma fórmula que eu considero relativamente simples. Você vê que pela estrutura dela, que lembra muito as médias, né? Lembra muito a fórmula das médias aritméticas, ponderadas, né? Muito parecido com as fórmulas de médias. Porque de certa forma não deixa de ser, né? É como se fosse uma espécie de média mesmo. Para você saber quem é o centro de massa. Aí como é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai ter esse x do centro de massa, que vai ser zero. Já coloca aqui o zero, porque não vai mudar, é um sistema isolado. Vai ser... Lembrando que para a esquerda você vai ter a coordenada negativa, viu, gente? Aqui você não tem o zero. Esse R' que eu coloquei aqui, ele vai ficar negativo e esse R vai ficar positivo, porque do zero para a esquerda é negativo. Então você vai ter, ó, M, que é o da direita, vezes R, e aqui você vai ter menos M' vezes R', dividido por M mais M'. Essa é a conta. Aí aqui, se você tem isso aqui igual a zero, essa parte de baixo, fazendo cruz credo aqui, ela vai acabar desaparecendo, né? Você vai ter só a parte do numerador mesmo. Então você vai passar pro outro lado, o que está negativo, ele fica positivo, ó. Você vai ter M vezes R igual a M' vezes R'. E aí aqui o que eu posso fazer? Eu posso isolar o M, o M', ou M, né? Porque eu vou isolar o M'. O M' vai ser M vezes R sobre R'. Eu posso isolar também aqui, você pode isolar várias coisas, que eu posso isolar o M, eu posso isolar o R' também, né? Se eu quiser isolar o R', o R' aqui vai ficar M vezes R sobre M'. Aí a gente tem que ver o que a gente vai utilizar, se vai ser o M', se vai ser o R'. Aqui eu posso isolar qualquer um dos dois, ó, passando o outro dividindo, tá certo? Aí eu guardo essas duas expressões, porque pode ser que eu precise de uma das duas, certo? O que a gente tem que se ligar agora? A parte da teoria das leis de Newton. Se ele está dizendo que a única força que está atuando é a força da gravidade, é porque essa força já é a própria força resultante. E aí o que diz a segunda lei de Newton? A gente vai precisar dela nesse cálculo. Ó. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é uma questão que a gente utiliza bem, a lei de Newton. Só que quem é a força resultante? É a força gravitacional. Vou até escrever aqui do lado. A força gravitacional, gente, ela tem essa expressão aqui, ó, G... Mzinho sobre D ao quadrado. Não é isso? Todos vocês estão lembrados dessa fórmula, gente? A fórmula da força da gravidade é Gzão, que é a constante universal da gravidade. A massa, o produto das duas massas sobre a distância ao quadrado. A distância que a gente sabe bem, ó, que é a soma dos dois R's. R com R'. Esse é o D, no caso dessa questão. Já vou até escrever aqui do lado. Para essa questão, o D é o R mais o R'. E aqui, ó, o que eu vou ter? A gente já está até observando aqui os itens, ó. A gente vai ter que usar o R' nessa questão. Eu isolei o M', mas a gente vai ter que usar o R' aqui também. Eu quis isolar esses dois porque a gente nunca sabe, né, se vai precisar de um, se vai precisar de outro, né? Mas a gente vai precisar desse R' com toda certeza. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Como ele quer a aceleração do M, então aqui a gente vai utilizar essa força resultante aqui para o corpo M, né? M vezes A.
Porque tanto faz você fazer para um ou para o outro, a gente encontra o cálculo da mesma maneira. Vamos fazer aqui para esse corpo M, a força resultante é a massa dele vezes a aceleração dele. Então aqui eu já vou substituir, gente, o Gzão, aqui na força resultante, vai ficar Gzão, M vezes M' sobre esse D que é o R mais R' ao quadrado. Igual a M vezes A. Olha que bacana, gente. Aqui eu vou poder cortar o M com M, ó. Eu corto M com M e eu vou poder substituir esse R' por essa expressão que a gente acabou de encontrar, ó. Esse R' aqui eu vou poder substituir pela expressão que a gente acabou de encontrar. Vai ficar G, M', aqui vai ficar R, somado ó, com R', o R' é M, R sobre M'. Mais M, R sobre M'. Isso aqui é ao quadrado. Igual a própria aceleração, que é o que a questão está querendo. Aqui a gente já vai organizar, ó. Se aqui eu colocar o R em evidência, gente, eu posso colocar o R em evidência aqui, vai ficar 1 mais M sobre M', só que não estão ao quadrado. Então vai ficar R ao quadrado do lado de fora e 1 mais M sobre M' do lado de dentro ao quadrado. Ó. Aqui a gente já vai poder chegar na resposta da questão. Ó. G, M', né? Aqui esqueci de colocar o A, gente. A igual a G, M', aqui vai ficar Rzinho ao quadrado, e aqui vai ficar 1 mais M sobre M' ao quadrado. Essa vai ser a resposta final, ó. E se a gente observar os itens dessa questão, tem um item que mostra exatamente isso. G, M', R ao quadrado sobre R ao quadrado, 1 mais M sobre M' ao quadrado. É o item B dessa questão. Se a gente voltar lá para os itens, o item B mostra exatamente isso, que é o item dessa questão, o item correto dela. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Essa é uma questão excelente, eu acho muito top o que ela traz. Ela tem muita teoria, não é uma questão só de cálculo, ela tem muita teoria envolvida. E é bom para a gente ficar craque na parte teórica, né? A gente sabe que física a gente tem que estar muito bem, tanto nos cálculos como na teoria. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos de vocês, seguirem o canal, comentarem. Tudo isso ajuda bastante para os vídeos alcançarem cada vez mais pessoas. Valeu, galera. Até os próximos vídeos.